Cabides. Vamos falar um pouquinho sobre cabides? Nós temos no mercado inúmeros modelos, formatos e preços. Então, para a gente escolher o cabide ideal, temos alguns critérios. O primeiro é o seu gosto e o seu bolso, né? Mas alguns aspectos que nós vamos falar aqui pode te ajudar nessa decisão. A primeira coisa, a importância do padrão, de manter um padrão. Quando eu tenho cabides no mesmo tom e com o mesmo material, né? Então, eu tenho um padrão. Porque quando eu olho no guarda-roupa, o que tem que ser o protagonista do meu guarda-roupa, do meu closet, são as roupas. Então, quando eu bato o olho ali, o que tem que estar mais aparente, que tem que se destacar, são as roupas e não os cabides. Quando eu tenho vários cabides de várias cores, de vários formatos, eles vão chamar mais atenção do que as roupas que estão ali. Então, isso não vai ser prático, não vai ser bonito aos olhos e também não vai ser prático, porque é muita informação para até eu conseguir ver qual é a roupa, né, que eu preciso naquele momento. Então, até o meu cérebro separar ali todas aquelas informações que estão sendo passadas, eu vou perder tempo, perder energia e também não vou ter um aspecto bonito. O belo também tem que ser levado em conta, tá? Ah, mas para ficar bonito tem que ser caro. Não necessariamente. Você pode ter, sim, um cabide simples, que não seja, né, caro, mas que tenha ali um padrão. Aí, em relação ao padrão, né, como eu falei, mas deixando registrado aqui, a sugestão que eu dou é que vá fazendo essa alteração pelas categorias, pelos segmentos. Então, às vezes você tem ali, né, uma variedade de cabides, mas você pode ir separando e utilizando de acordo com a categoria. Então, eu utilizo uma categoria, né, uma cor, né, que eu tenho mais nas blusas, né, nas camisetas. E à medida que da minha disponibilidade, né, financeira, enfim, eu vou adquirindo e vou padronizando todo o meu guarda-roupa. Padronizar tudo. Então, fácil você usa esse tanto de 100 para 200 cabides em um guarda-roupa. E não é exagero. Porque aqui vem outra questão. É um cabide por peça. A função de um cabide é expor a peça. Então, para que ele exponha a peça, tem que ser um por peça, tá? Então, tenho esse aspecto financeiro, né, esse aspecto do custo que eu tenho que levar em conta. Então, eu vou ter, né, um cabide como esse aqui e vou ter talvez o que? Esse aqui, né, que é um dos mais comuns, os mais baratos, né, que a gente tem, que é esse mesmo de massa, né? Então, vou ter esse aqui. Então, eu tenho que decidir o que para mim compensa nesse momento, tá? E eu vou ter o de madeira. Esse aqui não, esse aqui é um bem simples, né? Eu não tenho aqui um cabide de madeira padrão, né? Que a gente vê aí no mercado. Trouxe esse aqui apenas para exemplificar. Mas talvez o de madeira seja... Talvez não, o de madeira né, mais caro, né? Então, nessa sequência aqui do que eu tenho, então eu creio que vai ser mais ou menos isso aqui, né? Eu vou ter o de madeira, não esse, né? Um melhorzinho, esse aqui é um que eu tenho, é um antiguinho que tá lá na lavanderia, inclusive, né? E eu vou ter os de veludo, que é o que eu uso hoje aqui no meu guarda-roupa. Eu vou ter esses de massa e eu vou ter esses acrílicos aqui, que eu gosto até, eu acho bonito. Eu não gosto do barulhinho deles,
né? Eu sou chatinha. Eles tocam no outro barulhinho. E eles também escorregam muito a roupa, dependendo da roupa, né? Da roupa fina. Então, ele não tem essa pegada, né? Eles são muito lisos. Então, tem esse aspecto que eu acho negativo da parte do acrílico. Eu tenho esse aqui colorido, mas eu tenho eles transparente, que fica bonito pra caramba no guarda-roupa. O acrílico transparente. Mas aí o que eu tenho que ver é isso. A peça, se ela for, né, muito fininha, ela pode escorregar aqui, porque a grande maioria não tem essa aderência, né, digamos assim. Aí o que eu preciso? Além de avaliar o preço, né, o que eu estou disposta a investir nessa padronização do guarda-roupa. Outro aspecto, a espessura, tá? Então, eu vou ter aqui esses três, por exemplo. Vamos colocar aqui esse outro aqui, né? Que é esses de ferrinho aqui, né? Então, eu vou ter esses aqui. Tem uma diferença de espessura entre eles. Então, o que vai definir? Qual o tamanho, qual a estrutura que eu tenho à minha disposição? O de madeira, né? Ele vai ocupar, é muito bonito, fica muito bonito um guarda-roupa com os cabides de madeira. Hoje a gente tem uns muito bonitos no mercado. A diferença é porque, comparando, por exemplo, com esse que eu uso, olha, se você comparar, você vai ver a espessura, né? E, na verdade, os que a gente tem hoje, mais modernos, esses de madeiras mais modernos que estão no mercado, eles são até mais grossinhos que esse aqui, tá? Que eles são mais trabalhados, eles têm aqui um suporte aqui que dá uma aderência maior à peça, né? E aí, ó, a espessura dele vai ocupar mais espaço. Comparando o acrílico também com... Deixa eu tirar aqui o de madeira. Se eu comparar os de acrílico e esses de massa também com o aveludado, eu também vou ter, ó, uma espessura, né, menor no aveludado do que nesses outros de massa. Agora, se eu comparar esse aqui, né, de ferrinho com o outro, né, então o de ferrinho vai ganhar. Então, quais os outros critérios, então? Né, que eu tenho o critério do valor, o critério da espessura, né, de qual estrutura eu tenho à disposição, então o critério da espessura, tem o critério da aderência da peça. Então, eu gosto muito desses de aveludado porque ele já tem uma aderência natural, tá? Então, eu tenho que olhar essa aderência. Eu tenho que olhar se não tem esses aqui que são mais baratinhos, né? Às vezes eles têm umas pontinhas, um acabamento que pode danificar a peça, pode danificar o tecido. Esse aqui é um deles, ó, que eles são aqueles bem mais em conta, né? Só que aqui, ó, ele não tem um bom acabamento, ele pode danificar a minha peça. Então, isso também eu tenho que olhar. E outra coisa também que eu tenho que observar é o formato. Então, ele tem que ser o mais anatômico possível, que é isso. Principalmente aqui na parte do ombro. Então, eu tenho que observar isso no cabide. Esse aqui, ele ganha no aspecto da espessura. Eu acho que ele até ganha também no aspecto financeiro, mas para mim ele perde na parte anatômica, porque ele é muito pontudo aqui, tá? Então, a parte do formato, da estrutura, eu tenho que ver a parte anatômica, né? Então, ele precisa ter essa curvatura que imite um ombro, né? Para que não danifique aqui, para que não fique aquela pontinha aqui depois que eu tirar, né, a peça. E ele precisa também ver a questão do tamanho, que aí vai depender, né, do tamanho das peças que eu tô colocando lá, que eu tô pendurando, e com esse tamanho aqui do cabide. Você vê que ele é bem menor, ele é um pouco menor, na verdade, que esse outro meu aqui de aveludado, ó, tá vendo? Então, uma peça G, por exemplo, aqui, já corre o risco dela ficar com o ombro caído, tá? Isso eu tenho que olhar, tá?
E aí eu tenho, vamos fazer essa comparação aqui com esse, né, por exemplo. Esse aqui, ele já tá, né, ele tem sim um formato aqui anatômico, né, igual eu falei, ele vai perder na parte da espessura e ele vai perder na aderência. Aí eu tenho que decidir o que é melhor para mim. Cabides especiais, né, cabide para peças dobradas. Aqui em casa eu não tenho, né, os dobras aqui eu uso prateleira, eu uso organizador, eu uso gaveta. Eu não tenho praticamente peças dobradas no guarda-roupa. Mas, né, tem várias opções no mercado. Eu vou até adquirir umas como modelo. Então, eu posso ter um cabide simples como esse aqui, e ele tem acessórios. Esse aqui mesmo é um que eu vou adquirir uns acessórios para ele como modelo. Tem acessório, tem umas pinças, né, que um cabide simples, isso também você pode levar em conta. Que você pode comprar um cabide simples, né, um cabide como esse aqui, e depois, para algumas peças que você precisar, você compra os acessórios. Eu tenho pinças, né, no mercado, eu tenho ombreiras, quando eu preciso pendurar uma peça, né, que precisa um blazer, né, uma peça mais estruturada. Então, eu tenho ombreiras também que já tem, que pode ser aderido aqui, pode ser colocado aqui. Tá? E nesse mesmo, aí é a questão da padronização. Se eu tenho um cabide de veludo e eu vou adquirir um outro cabide especial, um calceiro, que é aquele que vem aqui com divisões, para eu colocar 3 calças, né, ou 3 shorts no mesmo cabide, eu vou preferir esse mesmo material. Lembra que um dos meus objetivos é padronizar, tá? Então, quando você for adquirir, né, quando você for decidir que cabide adquirir, veja também se nesse material do cabide que você está adquirindo, você tem os acessórios para acrescentar nele, e se você tem também outros formatos de cabide naquele mesmo material, se você tem esse interesse de adquirir, né, posteriormente. Ou um calceiro, que pode pendurar tanto a calça, né, quanto saias, shorts, né, peças dobradas, que é aqueles que vêm com alguns. Eu não sou muito a favor, lembra, né, na maioria das vezes vai esconder alguma peça. Embora tenha um jeito certinho de você colocar, né, para que elas fiquem mais visíveis, mas na minha opinião vai esconder alguma peça. Eu gosto, e aqui eu vou aderir, tem algumas peças ali que eu vou pendurar, eu gosto de usar, eu pedi inclusive, mas ainda não chegou, cabides infantis. Mesmo aqui, né, no guarda-roupa principal. Eu gosto de usar o cabide infantil para calças, saias, para shorts, que ele dá certinho aqui, ó, no formato aqui da perna, né, para uma peça uma peça de roupa em cada cabide. Porque se eu usar a calça, depois quando for ali na parte, eu vou fazer uma demonstração, se eu colocar a calça pendurada aqui, ela vai ficar dançando aqui dentro, né? E isso vai amarrotar, isso vai bagunçar, ela vai vir para um lado só, vai juntar aqui, então não vai dar certo. Agora, quando eu uso ela aqui no cabide infantil, tá? Não vai ter problema. E aí eu acho que sobre cabides é isso. A gente já tinha falado um pouco. Tem uns cabides especiais também, como esse aqui, que é próprio para blazer, né? Para ternos, né? Que ele tem aqui uma estrutura, ternos, camisas. E tem ele também em outro material. Esse aqui é um bem, né, pesadão, que é de madeira, mas tem ele também em outros materiais. Aí depende, né, da sua necessidade. Se é um guarda-roupa que se pendura muito ternos, blazers, compensa sim, né, você investir. Que aqui tem assim, né, que ele já é específico para isso, e tem também a outra opção, que é você adquirir o acessório, tá? Os acessórios aí dependendo do material que você está utilizando.